Filótenia, São Francisco de Sales parte 4, capítulo 5, 6 e 7. Capítulo 5. Consolação para uma alma que se acha tentada. Filoteia, Deus só permite estas tentações violentas a almas que Ele quer elevar a uma grande perfeição de seu amor. Mas não há para elas uma certeza que, tendo passado por estas provas, adquiram afinal esta perfeição. Porque tem acontecido muitas vezes que alguns, não correspondendo em seguida fielmente à graça que os tinha feito combater com constância, sucumbiram tristemente a tentações muito mais leves. Quero dizer-te, a fim de que, se te achares algum dia em provas tão penosas, te consoles com o desígnio que Deus tem em vista, e, portanto, humilde em sua presença, nunca te creias em segurança contra as pequenas tentações, depois de ter superado muito maiores, para que sejas sempre fiel à sua graça, e se te sobrevier alguma tentação, e sentires algum prazer nela, não te perturbes absolutamente, enquanto a tua vontade recusar o seu consentimento a uma coisa e outra, porque de modo algum ofendeste a Deus. Quando um homem cai sem sentidos e não dá nenhum sinal de vida, põe-se-lhe a mão sobre o coração, e se algum movimento se sente, por mais insignificante que seja, conclui-se daí que ainda está vivo, e que se pode com algum remédio forte e eficaz restituir-lhe as forças. Julguemos também assim da alma na violência das tentações, que parecem às vezes consumir todas as suas forças. Examinemos se o coração e a vontade têm ainda algum movimento de vida espiritual, isto é, se a vontade recusa o seu consentimento à tentação e ao deleite. Porque, enquanto notamos este movimento em nossa vontade, podemos estar certos de que a vida da caridade não está extinta, e que Jesus Cristo, embora oculto, está presente em nossa alma. De modo que, pelo exercício contínuo da oração e recepção dos sacramentos e pela confiança em Deus, podemos recuperar todas as forças perdidas e viver para sempre em Deus, numa vida doce e perfeita. Capítulo 6. Como a tentação e a deleitação podem ser pecados. A princesa de que vos tenho falado não pode ser censurada em vista do requesto que lhe fizeram, pois, como supusemos, foi inteiramente contra suas intenções. Mas ela teria culpa se, de qualquer modo que fosse, tivesse dado motivo para virem a este pensamento. Eis aí como a tentação pode ser às vezes pecado, em razão de ser provocada. Por exemplo, um homem sabe que o jogo lhe excita facilmente a cólera e a cólera o faz blasfemar. Logo, o jogo é para ele uma verdadeira tentação. Afirmo que esse homem peca todas as vezes que jogar e que o tornam culpável às tentações que daí provém. Outro sabe que a conversa com uma certa pessoa lhe é ocasião de quedas. Logo, se a procura deliberadamente, tem culpa da tentação que pode seguir-se. Podendo-se evitar a deliberação que a tentação produz, é sempre um pecado não o fazer, e mais ou menos considerável, conforme o prazer e o consentimento são maiores ou menores, demorados ou breves. Se a princesa supracitada não só escutasse a proposta desonesta que lhe enviaram, mas ainda sentisse prazer nisso, ocupando com ela a sua mente, tornar-se-ia, em consequência disso, muito repreensível, porque, embora não quisesse de modo algum que se realizasse, consentia que seu coração se ocupasse com estas coisas desonestas, tendo nisso prazer. Ora, já preocupar-nos com a desonestidade é pecado, como se fosse por meio dos sentidos, e tanto assim que nisso consiste exatamente a desonestidade. De modo que não há pecado, se aplicamos só os sentidos involuntariamente. Logo que sentires uma tentação, examina se foste tu que a ocasionaste voluntariamente. Porque já é um pecado pôr-se em risco de pecar. Supõe isso que tenhas podido evitar razoavelmente a ocasião, e que tenhas previsto, ou devido prever a tentação que se seguiria. Mas, se não deste motivo algum à tentação, absolutamente não te poderá ser imputada em pecado. Quando, podendo, não se evita a deleitação causada pela tentação, há aí sempre alguma sorte de pecado, proporcional ao tempo em que se deteve com ela e segundo a causa que a ocasionou. Uma mulher que, não tendo dado ensejo a ser galanteada, sente contudo prazer em o ser, não deixa de ser repreensível, se este prazer provém unicamente do galanteio. Ao contrário, se alguém que a quer seduzir tocar primorosamente o violino,
de forma que o seu prazer não provém das adulações, mas da harmonia e suavidade dos sons, aí não haveria pecado nenhum para ela. Conquanto não deva se deleitar por muito tempo com este prazer, pelo perigo que corre em senti-lo por ser galanteada. Do mesmo modo, se me fazem uma proposta muito ardilosa de me vingar de meus inimigos, sem que eu consinta ou me deleite com a vingança, mas sinta gosto no ardil e sutileza do artifício, sem dúvida eu não peco, mas é perigoso que me detenha por muito tempo com este prazer, porque ele pouco a pouco me levaria a deleitar-me com a própria vingança. Surpreendem-nos às vezes certas impressões de deleites, que seguem imediatamente a tentação, quase antes que se note. Claro está que isso não passaria no máximo de um pecado venial, só no caso em que por negligência, uma vez conhecido distintamente o mal, ainda se estivesse aí demorando com uma decisão de consentimento, ou recusa ou, pior ainda, se não se sentisse vontade alguma de rejeitá-lo, é que o pecado se poderia tornar mais grave, pois, se voluntariamente e com deliberação se está resolvido a deleitar-se com algum objeto notavelmente mau, este mesmo desejo e propósito já constituem em si um grave pecado. Assim é gravemente culpável uma mulher que anda sempre a entreter amores pecaminosos, conquanto não queira se entregar a eles. Capítulo 7. Meios contra as grandes tentações. Logo que notes uma tentação, imita as criancinhas que, vendo um lobo ou um urso, se lançam ao seio do pai e da mãe, ou ao menos os chamam em seu socorro. Recorre assim a Deus e implora o socorro de sua misericórdia. Este é o meio que nosso Senhor mesmo nos indica nas palavras: orai, para não cairdes em tentação. Se a tentação continua e se torna mais forte, abraça em espírito a Santa Cruz. Como se estivesses vendo Jesus Cristo diante de ti, protesta-lhe que não has de consentir, suplica-lhe que te defenda do inimigo, e continua renovando esses protestos e súplicas até que passe a tentação. Fazendo esses protestos, não penses tanto na tentação mesma, mas olha unicamente para Jesus Cristo, porque, detendo com ele o teu espírito, poderia facilmente, se é forte, arrebatar o teu coração. Dá, pois, uma outra direção aos teus pensamentos, ocupando-te com alguma reflexão boa e louvável, que poderá também extinguir todo o deleite da tentação, pela posse que tomará de teu coração. O grande meio de vencer todas as tentações, grandes e pequenas, é abrir o coração a um diretor espiritual, pondo-o a par das sugestões do inimigo e das impressões que deixam. O silêncio é, pois, a primeira condição que o inimigo impõe àquele que quer seduzir, a semelhança do libertino que, querendo seduzir uma mulher ou uma moça, antes de tudo lhe sugere ocultar tudo a seu marido ou a seu pai. Conduta do demônio, inteiramente oposta à de Deus, que quer que até as suas inspirações sejam examinadas pelo confessor e pelos superiores. Se a tentação ainda continua, importuna, a nos perseguir e aborrecer, nada mais temos que fazer senão recusar, com generosa constância, o nosso consentimento. Uma pessoa nunca se poderá casar, enquanto diz que não, e também uma alma nunca poderá ser vencida por uma tentação, enquanto recuse o seu consentimento. Não disputes com o inimigo, e a todas as suas sugestões não lhe responda senão com as palavras com que o Salvador o confundiu. Retira-te, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Uma mulher honesta abandona honrosamente um homem desonesto, sem o olhar e sem lhe responder, voltando para o esposo seu coração e renovando secretamente os sentimentos de fidelidade que lhe prometeu. A alma devota, atacada pelo inimigo, não deve estar aí e lhe dar respostas ou disputar com as tentações. Basta-lhe voltar-se simplesmente para Jesus Cristo, seu esposo, e lhe protestar que lhe quer pertencer sempre e exclusivamente e com a mais perfeita fidelidade.